Inflação. Como afeta os preços? A inflação é um aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ela afeta diretamente os preços no mercado, gerando uma série de consequências econômicas para consumidores, produtores e governo. Como a inflação afeta os preços? Aumento geral dos preços. A inflação resulta no aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. Isso significa que, com o passar do tempo, o poder de compra da moeda diminui, ou seja, você precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos bens e serviços que comprava antes. O aumento dos preços ocorre de forma gradual e afeta praticamente todos os setores da economia. Um exemplo: se um produto custava R$ 100 e a inflação é de 5% ao ano, esse mesmo produto passará a custar R$ 105 no ano seguinte, assumindo que o aumento seja generalizado para a maioria dos itens. Aumento nos custos de produção. A inflação também eleva os custos de produção. Isso ocorre porque os insumos utilizados pelas empresas para fabricar produtos, como matérias-primas, energia, transporte e salários, tendem a ficar mais caros. Quando as empresas enfrentam custos mais altos para produzir bens e serviços, elas geralmente repassam esses custos para os consumidores, o que resulta em preços mais altos. Exemplo: se o preço do combustível aumenta devido à inflação, o custo do transporte de mercadorias também sobe, o que leva a aumento nos preços de produtos que dependem desse transporte. Expectativas de inflação. A expectativa de inflação futura também pode influenciar os preços. Se consumidores e empresas esperam que os preços aumentem no futuro, eles podem tomar decisões de compra e venda que antecipam esse aumento dos preços. Por exemplo, consumidores podem decidir comprar produtos agora, antes que os preços subam ainda mais. Empresas podem aumentar seus custos antes de ser necessário, de forma a se proteger contra os aumentos esperados no futuro. Esse comportamento pode acelerar a inflação, criando um ciclo de expectativa e aumento de preços. Inflação de demanda. A inflação de demanda ocorre quando há um aumento na demanda por bens e serviços em relação à oferta disponível. Quanto mais pessoas ou empresas estão dispostas a gastar, mas a produção não consegue acompanhar esse aumento na demanda, os preços sobem. Por exemplo, se a economia está crescendo rapidamente e as pessoas têm mais dinheiro para gastar, elas podem começar a consumir mais, o que aumenta a pressão sobre os preços. Como a oferta não aumenta imediatamente, os preços tendem a subir. Inflação de custos. A inflação de custos acontece quando há um aumento nos custos de produção, como salários ou matérias-primas, e as empresas repassam esses aumentos para os preços finais. Esse tipo de inflação pode ser desencadeada por fatores como aumento dos custos de energia, que afeta muitos setores da economia, aumento dos salários, especialmente em setores com forte demanda por mão de obra, crises no fornecimento de matérias-primas, como aumento no preço do petróleo ou de alimentos básicos. Ajustes nos preços dos produtos e serviços. Com a inflação, as empresas ajustam os preços dos seus produtos com o tempo, seja aumentando os preços diretamente, seja fazendo ajustes sutis, como por meio de redução de tamanhos ou diminuição da qualidade de produtos. Por exemplo, produtos como alimentos, roupas e combustíveis tendem a subir de preço, de acordo com a inflação, o que pode dificultar o acesso da população a esses bens, especialmente se a renda não acompanhar esse aumento. Inflação e taxa de juros. Taxas de juros mais altas são frequentemente usadas como uma ferramenta para combater a inflação. Quando o governo ou o Banco Central aumenta as taxas de juros, o custo do crédito sobe, o que pode reduzir a demanda por bens e serviços. Com menos dinheiro circulando na economia, a pressão sobre os preços pode diminuir. No entanto, uma política de juros mais altos pode aumentar os custos de financiamento para empresas e consumidores, o que também pode resultar em aumento de preços, pois as empresas repassam esses custos para os consumidores. Consequências da inflação nos preços. Redução do poder de compra. Com a inflação, o valor do dinheiro diminui. Isso significa que, ao longo do tempo, você pode comprar menos produtos e serviços com a mesma quantia de dinheiro, se os salários não aumentam no mesmo ritmo da inflação.
o poder de compra da população será reduzido. Desigualdade econômica. A inflação pode afetar desproporcionalmente os grupos de baixa renda, pois a maior parte de seus rendimentos é consumida em itens básicos, alimentos, transporte e moradia, que tendem a ser mais sensíveis à inflação. Já os mais ricos, com investimentos em ativos financeiros e imóveis, podem conseguir se proteger melhor da inflação. Distorções nos preços relativos. A inflação pode distorcer os preços relativos entre diferentes produtos, ou seja, alguns preços podem subir mais rapidamente que outros, o que pode levar a uma alocação ineficiente de recursos. Por exemplo, se os preços de alimentos aumentam mais do que os preços de serviços, as famílias podem alterar seus padrões de consumo, comprando menos alimentos e mais serviços, mesmo que a situação não seja ideal para a economia. Efeitos na poupança e investimentos. A inflação alta pode prejudicar a rentabilidade de poupanças e investimentos. Se os rendimentos de uma aplicação financeira não acompanham a taxa de inflação, o valor real do dinheiro investido diminui. Da mesma forma, as empresas podem rever seus planos de investimento, visto que a inflação torna os custos mais imprevisíveis. Exemplo prático. Imaginemos um cenário em que a inflação anual seja de 8%. Se o preço de um alimento básico, como o arroz, for de R$ 10 hoje, ele passará a custar R$ 10,80 no ano seguinte devido à inflação. Da mesma forma, se o salário de uma pessoa não aumentar na mesma proporção, ela poderá ter mais dificuldades para comprar o mesmo produto no futuro, já que o valor de sua renda não terá crescido tanto quanto os preços. Conclusão: a inflação afeta os preços de uma maneira significativa, geralmente levando a um aumento geral no custo de vida. Ela pode ser causada por uma série de fatores, como aumento na demanda, aumento nos custos de produção ou expectativas de preços mais altos no futuro. Embora a inflação seja uma característica normal em muitas economias, quando ela é muito alta ou descontrolada, pode gerar sérios problemas, como redução do poder de compra, aumento da desigualdade social e instabilidade econômica. O controle da inflação é, portanto, um dos principais desafios de políticas econômicas e monetárias.